Muito boa tarde a todos. Sou Marcelo Ambrosio, procurador legislativo da Câmara Municipal de Poá. E estamos aqui nessa série de vídeos estão sendo gravados para capacitação dos servidores. E hoje nós vamos falar sobre as proposituras que os vereadores podem fazer. Então nós temos no artigo 72 do Regimento Interno, 72 e seguintes, a indicação das possíveis proposituras que podem ser apresentadas. São duas categorias, né? Uma delas são as matérias sujeitas à deliberação em plenário e uma outra que são as indicações. Então, como ela está fora do inciso primeiro, ela não é passível de deliberação via plenário. Então, é importante nós termos a observância dos princípios do processo legislativo federal, que estão enunciados no artigo 59 da Constituição Federal. Inclusive, o parágrafo único deste artigo faz menção a uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, de 98, que é um roteiro bem interessante para ser seguido para as proposituras de leis. Então, assim, os requerimentos podem ser escritos ou verbais, são direcionados à mesa diretora e versam sobre questões regimentais, matérias relacionadas com a organização interna da Casa, regularidade dos trabalhos parlamentares e informações a serem obtidas da própria mesa ou do Executivo. Então agora vamos falar um pouco sobre cada um dos tipos de proposituras. Vamos iniciar então com a proposta de emenda à lei orgânica. A finalidade, como o próprio nome diz, é alterar a lei orgânica do município. A lei orgânica é a lei maior do município, é comparada à Constituição, ou seja, o que é a Constituição Federal para a União, a lei orgânica é para o município, só que no que pertine à estruturação do município. Então, a iniciativa para a proposta de emendas, a lei orgânica pode partir do prefeito, pode ser uma iniciativa popular, contando com um mínimo de 5% dos eleitores. Com relação aos vereadores, seria uma iniciativa coletiva, então seria no mínimo 1/3 dos vereadores pode subscrever uma proposta, a mesa diretora ou uma comissão. Então, sempre que partir de vereadores vai ser uma iniciativa coletiva. Votação em 2 turnos e o intervalo de cada uma das sessões precisa ser no mínimo de 10 dias. Esse é um procedimento que está descrito no regimento interno para proposta de emenda à lei orgânica. Na sequência temos os projetos de lei complementar e lei ordinária, lembrando que a diferença entre as leis complementares e ordinárias diz respeito ao quórum de aprovação. A lei complementar é quórum de maioria absoluta e a lei ordinária maioria simples. Então, regula toda a matéria de competência da Câmara sujeita à sanção do prefeito. São os projetos de lei complementar e ordinária. Também tem iniciativa do prefeito, mesa diretora também pode apresentar esses projetos, vereadores, só que dessa feita de forma individual, não necessariamente coletiva, comissões permanentes e os cidadãos da mesma forma que podem apresentar a proposta de emenda nos mesmos moldes. A iniciativa pode ser privativa de acordo com a matéria. Então podemos citar, por exemplo, a lei orçamentária, ela é sempre uma iniciativa privativa do prefeito. Não é possível que os vereadores atuem nessa matéria. Projeto de decreto legislativo. O decreto legislativo objetiva regular matéria de competência privativa do Poder Legislativo. Não é sujeito à sanção do prefeito, esse tipo de norma. E o objeto do decreto legislativo está previsto no artigo 83, incisos 1 a 4 do Regimento Interno. Então, sempre que houver dúvida com relação se trata de um projeto de resolução ou um decreto, tem bem discriminado no regimento interno. Projeto de resoluções, artigo 84 também no regimento. Regula assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa, e versa sobre secretaria, mesa e vereadores. Os objetos também de resolução estão descritos no artigo 84, parágrafo 1º do regimento. Um outro instrumento seriam as moções. Descrito no artigo 96, ela é uma sugestão para que a Câmara se manifeste em um determinado sentido. Então, pode ser uma moção de aplauso, solidariedade, apelo, protesto ou repúdio. Então, qualquer ato
praticado, pode ser local ou mundial, em que enseje por parte dos vereadores a necessidade de que haja uma manifestação, né, uma nota qualquer, então é feita através dessas moções. Os requerimentos, vamos falar agora um pouco dos requerimentos, que é um instrumento também bastante importante, né, em previsão no artigo 98 do Regimento Interno, e pode ser feito um pedido verbal ou escrito, né, sempre ao presidente ou por intermédio deste, sobre qualquer assunto de interesse do município, por vereador ou comissão. Artigos 99 seguintes são elucidativos acerca da forma, objeto, competência e procedimento. Então, sempre que houver qualquer dúvida, é importante se reportar a estes artigos que são bem elucidativos. E eu vou sugerir uma acurada leitura, sempre que se objetivar a elaboração de um requerimento, que faça essa leitura do regimento interno, né? Porque vai ser um norte bem importante, né? E a respeito do requerimento, é importante a gente mencionar que quando ele solicitar informações ao executivo, por exemplo, o executivo tem a obrigação de responder sob pena de incidir numa infração político-administrativa, que pode gerar inclusive a cassação. Então, para se perceber aí a importância desse tipo de instrumento que é colocado à disposição dos vereadores. Finalizando, nós temos os substitutivos, emendas e subemendas. Então, substitutivo é um projeto apresentado por vereador ou comissão para substituir outro, o próprio nome é elucidativo, né? Ou substituir outro que esteja em tramitação. Emendas é correção a um dispositivo de um projeto de lei ou resolução, decreto, então é mais restrito do que o substitutivo. E a subemenda já é mais restrito ainda, que é uma emenda apresentada a outra emenda. Então é bem mais... E há uma regra importante que a gente pode mencionar com relação a isso, é que ele deve guardar pertinência com a matéria que versa o projeto em que está sendo apresentado. Aí nós temos também os pareceres, então é um pronunciamento oficial de comissão sobre qualquer matéria, desde que seja pertinente a determinada comissão, né? E é um estudo técnico, uma opinião sobre a conveniência ou não de aprovação ou reprovação. Conveniência da aprovação ou reprovação de determinado projeto. Ele é apresentado em 3 partes: uma exposição da matéria, conclusão do relator e a decisão da comissão. Pode inclusive ser apresentado no parecer um substitutivo ou emenda, porque se for verificado neste estudo técnico a necessidade de se complementar uma lei, pode ser apresentada uma emenda ou até mesmo um substitutivo, que é mais abrangente, né? O único parecer terminativo que nós temos que é capaz de impedir a tramitação do projeto de lei é o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação, sempre que identificar uma inconstitucionalidade. Então, é um vício mais grave. Em virtude disso, não teria razão de um projeto de lei permanecer tramitando, desde que ele ofenda um artigo da Constituição, ou estadual ou federal. Qualquer um deles ensejaria posterior, digamos, vamos citar um exemplo, um projeto de lei que tem uma iniciativa parlamentar, mas ele deveria ser de iniciativa do Executivo. Esse projeto é apresentado, aprovado, o Executivo veta por essa razão, por ser inconstitucional, e aí o veto derrubado, muito provavelmente vai ser objeto de uma ADI, em que o Tribunal de Justiça vai reconhecer essa inconstitucionalidade formal. Então, a iniciativa precisaria partir do Executivo. Para não se perder tempo fazendo todo esse trâmite, nós utilizamos a Comissão de Constituição. Ela vai avaliar e verificar. Tem possibilidade de inconstitucionalidade, já encerra no início. Ainda sobre os pareceres, os demais, eles opinam pela aprovação ou reprovação e admitem o voto divergente, porque a comissão é composta por 3 integrantes, né, 3 vereadores, cada um deles vai apresentar o voto. Se houver entre os 3, vai haver maioria, certamente, mas entre os 3 havendo um voto divergente, ele pode apresentar um voto em separado, demonstrando que a opinião dele não é a daquela comissão, mas ele deixando claro que ele tem a possibilidade de explanar qual que é a posição dele a respeito daquele determinado projeto, né?
E por fim, com relação às proposituras que são submetidas ao plenário, nós temos também os recursos. Os recursos de atos do presidente, atos individuais do presidente, atos da mesa e os atos dos presidentes de comissões. Então, qualquer ilegalidade, qualquer ato com o qual o parlamentar não concorde, é possível que ele apresente este recurso. Ele tem um prazo de 10 dias, é verificada a pertinência do recurso pela Comissão de Justiça e Redação também, posteriormente é enviado para votação e aprovação mediante quórum qualificado. E as indicações, conforme dito anteriormente, elas não são passíveis de ser levadas a plenário, mas são instrumentos legislativos cuja finalidade é sugerir que outro órgão tome as providências que lhe sejam próprias. É uma forma dos edis apresentarem algumas demandas que estão mais próximos da população, de repente informar o executivo sobre uma demanda em determinado bairro, necessidade de zeladoria ou manutenção, apresentar essas solicitações ao executivo. Não é obrigatório que o executivo atenda essa solicitação, mas é uma forma de ele exercer o trabalho do vereador. Então, em relação às proposituras, essas são as considerações que nós haveríamos de fazer. Passamos, então, a um importante tema aqui, que são os princípios a serem observados na técnica legislativa. Para isso, nós vamos utilizar as lições do professor Kilder Gonçalves Carvalho, que arrolou aqui 5 características que são importantes de serem observadas na técnica legislativa. Então, o primeiro deles seria a integralidade. A integralidade, a lei não deve apresentar lacunas, brechas, ou ser deficiente, porque dá margem a que outras normas possam superá-la. Então, ela precisa ser uma lei completa. Irredutibilidade é um outro princípio importante. Deve expressar apenas pertinente aos objetos e fins que visa. Porque evitar excessos e reiterações que vão gerar contradições e incoerências também passíveis de discussão depois a respeito da clareza da lei. Coerência, ela deve traduzir uma unidade de pensamento, evitando contradições lógicas e desarmonias conceituais também. E correspondência, ela deve levar em conta as normas que compõem o ordenamento jurídico, ao qual ela deve se integrar. É uma lei que vai fazer parte do ordenamento jurídico, então ela faz parte de todo um sistema. Então, em virtude disso, ela precisa se adequar às demais normas também. E um último princípio, também não menos importante, que é o princípio da realidade. O projeto de lei, a lei deve considerar a realidade social, política e econômica que visa regular, porque de nada adiantaria uma lei que não observasse essa realidade e ela resultaria numa arbitrariedade, uma irresponsabilidade administrativa, digamos assim. E vai comprometer a legislação como instrumento de ordenação social. O que se visa com a lei é acreditar que a lei seja capaz de promover a ordem. E uma lei que não está distante da realidade, dessa forma ela não vai conseguir incutir na população o sentimento de que é possível que a lei promova a ordem social. Tendo falado das proposituras, agora nós vamos abordar um tema também de relevância, que são as partes de uma propositura. Tá? Para isso, recomendo a leitura da Lei Complementar 95 de 98, não é uma lei muito extensa, ela é bem elucidativa, traz conceitos, eu acho que ela vai poder orientar de uma forma bem útil todas as proposituras, né, de lei. Temos também uma indicação aqui, um livro que nós vamos também disponibilizar o link, né, que é editado pela IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, chama-se O Vereador e a Câmara. Também não é um livro muito longo, né, e acho que também de bastante utilidade. Trata de diversos aspectos sobre os quais nós falamos aqui, inclusive de técnica legislativa e tal, acho que a leitura é válida também. Referente à lei, nós podemos citar as 3 partes básicas de uma lei. Uma parte preliminar, nós temos a epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado e indicação de âmbito de aplicação das disposições.
Todos esses conceitos estão na Lei Complementar 95. Então, inicialmente falando, assim, pode parecer uma coisa muito complicada, mas está bem explicado. Eu acho que não vamos ter problemas com isso. Uma segunda parte básica seria a normativa, que é o próprio corpo da lei, né? O texto das normas, o conteúdo substantivo da lei. Então tem uma outra parte básica que é a final. A final é uma parte preliminar, uma normativa e uma final. A final trata das medidas necessárias à implantação da medida que se busca, disposições transitórias, se o caso, apenas, cláusula de vigência e revogação. Também revogação somente se estiver tratando de matéria que esteja regulada em outra lei que precise ser revogada. Caso contrário, não é necessária a revogação. Então, eram essas as considerações que nós estávamos por fazer a respeito das proposituras. Espero que sejam úteis. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até a próxima.